vocês se incomodam da música ficar tocando junto? Por mim, eu não me incomodo, mas se incomodar vocês, eu desligo. Eu até acho bom. Pode ser? Melhor? É? João, se você puder desligar para mim lá, por favor. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Maria Rodrigues Salvador nasceu em Monte Carmelo em 1940. Aos 20 anos, formada já em pedagogia e morando na cidade de Uberaba, começou a frequentar a casa espírita, Casa do Cinza, Templo Espírita Cristão, a Casa do Cinza, que foi criado pelo Dr. Odilon, um médico, um dentista, também muito focado na questão da espiritualidade e da ciência, né? E Maria Rodrigues Salvador, conhecida como Domingas, participando, sempre teve a curiosidade e de querer entender como é a vida no plano espiritual. Algo que ela trazia dentro dela, essa busca. Sendo médium de psicografia, psicofonia e premonição, enquanto encarnada, ela escreveu algumas romances espíritas, ditados, né, para ela, por um médico alemão. A obra que ela escreveu, eu não vou lembrar agora, são minhas lembranças. Ela não conseguiu finalizar as três peças da obra, que segundo estavam em andamento. Ela desencarnou com 65 anos de idade. E quando ela chegou no plano espiritual, ela foi recebida, né, pelos seus colegas de trabalho na Terra. Principalmente o Dr. Inácio Ferreira, que era o coordenador do Sanatório Espírita de Uberaba, onde ela também frequentava, onde ela também desenvolvia seus trabalhos espirituais, enquanto encarnada. E quando ela chega no plano espiritual, ela vai se encontrar, encontra com todos eles, para continuar o trabalho que eles já haviam desenvolvido aqui na Terra. E lá, né, no Liceu da Mediunidade, que era coordenado pelo Dr. Vitor Inácio, eles juntos discutem e tentam aprender cada dia mais sobre a nossa vida no plano espiritual. Porque por mais que a gente talvez ainda tenha muitas ilusões de como vai ser isso, porque nós ainda estamos muito impregnados com o nosso passado recente, né, de nossas inclinações religiosas, né, todos nós passamos por vários, né, e o Espiritismo ainda é uma doutrina muito nova, para que a gente ainda compreenda na sua essência toda, né? Ainda somos muito, vamos dizer assim, jovens, para não dizer crianças, com relação ao entendimento do Espiritismo, porque ainda é uma doutrina nova. Mas o importante é que o Dr. Inácio, ele coloca já nas primeiras conversas lá no plano espiritual, e aí eu vou desafiar para que todos nós possamos colocar a nossa mente para trabalhar e imaginarmos que nós podíamos estar também lá, e estamos lá também, no plano espiritual, porque nós não somos, e nós ainda também temos dificuldade de entender que nós não estamos aqui. O nosso corpo físico está aqui, mas o eu, espírito comum, eu estou aqui e estou também no plano espiritual ao mesmo tempo. O espírito, ele é multidimensional. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nosso espírito tem a capacidade de estar em outro lugar. Mas ainda como encarnados que somos ainda, é difícil
a gente se desmaterializar o espírito. Nosso espírito ainda, para nós, é muito essa concepção. Então o Dr. Odilon ele coloca que o espiritismo entre todas as doutrinas religiosas, é a única que não se deteve nas tradições, né, nas culturas, né? Por quê? Porque o espiritismo ele abrange todas as áreas do conhecimento, a ciência, a filosofia e a fé. Então, quando nós trabalhamos todas essas áreas, fica difícil de cessar o nosso conhecimento. Diferente de outras, sem querer colocar juízo de nenhuma das outras religiões, a maioria delas se basearam muito só na fé, né? E acreditar e somente isso. E aí em tradições antigas, onde a percepção acaba sendo limitada. Um exemplo, né? Vamos falar criação. Algumas religiões acreditam no criacionismo. Deus criou o homem em um sopro de um barro. Puf, Adão e Eva, aparecemos e pronto. Acreditem. O Espiritismo entende que isso foi uma forma figurada para que nós entendêssemos como foi feita a criação, e que nós acreditamos também na evolução das espécies, né? Tanto que o livro de Darwin, que fala sobre a evolução das espécies, ele apareceu 2 anos depois do livro dos Espíritos. Apenas 2 anos após a publicação do livro dos Espíritos, Darwin publica a evolução das espécies. Era a época, era a hora, nossa mente estava se expandindo, a gente podia entender que a gente não foi criado só de um sopro, de um pedaço de costela e um pedaço de barro. Nós viemos evoluindo junto com a matéria e com o planeta. Então, essas discussões são feitas lá no plano espiritual. E Domingas, quando chegou lá, o primeiro livro que ela psicografou para Carlos Bacelli, que é o nosso colega encarnado médium que recebe as psicografias de Domingas, o primeiro livro que ela já publicou 3, e o primeiro fala, até inclusive eu já tínhamos aqui na biblioteca, Eu, Espírito Comum, onde ela relata justamente isso. A chegada dela no plano espiritual e tudo que ela que talvez ela não imaginasse que fosse, né? O tão quanto material o plano espiritual é. Essa talvez seja o meu maior trabalho, a minha função hoje à noite. Despertar em todos nós que o plano espiritual ele não é tão diferente quanto o plano material. Na verdade, ele é quase uma cópia, né? Tirando alguns detalhes físicos, mas basicamente o que acontece no plano espiritual, ele reflete aqui no plano material. Talvez com um certo delay, mas acontece. Quem lê, vê ou assiste as obras espíritas vê, né? Um exemplo, no nosso lar aparece aquelas telas que foram, né, que mostram telas que a gente lá no plano espiritual vê, clica, manda mensagem, volta no passado. Chegou. Não tão ainda, né? Quem sabe o iPhone 358 seja assim, né? Com muito mais tecnologia, porque é assim que vai ser. A tecnologia vai sendo repassada para cá, através de nós mesmos, que vivemos lá, encarnamos aqui e trazemos na nossa consciência as coisas que aprendemos lá. Isso é evolução, né? Que nós tentamos sempre fazer. Então, um dos trabalhos que a Dominga fez, o mais recente trabalho, ela publicou em 2014, isso, que é o livro que eu me baseei para fazer uma ressalva. Longe de mim querer analisar o livro. Não tenho capacidade nenhuma
consciência ainda, o meu objetivo é transmitir para vocês o que eu entendi do livro. Eu não tenho condições nem de analisar nem a capa do livro, porque é somente ela e somente os espíritos que estão transmitindo, porque eu tenho uma percepção e vocês vão ter, por isso eu convido todos a lerem, porque eu não vou fazer resumo e nem dar spoiler. Eu apenas vou falar o que eu achei interessante e espero que isso desperte em você o interesse de buscar mais, porque é muito importante. A mensagem do livro justamente vem trazer isso, que nós temos que evoluir o espiritismo, porque a codificação, ela evoluiu quando quando Chico Xavier trouxe mais informações que na época da codificação do Kardec, nós ainda não teríamos condições de entender. As obras do Chico, através do Emmanuel, André Luiz, todas essas obras trazem muito mais detalhes do plano espiritual do que a própria codificação. Muito mais. Ela elucida como é. Só que nós temos que, muitas vezes, ter cuidado, porque nós não podemos fazer desses conhecimentos também o risco de que nossos outros irmãos religiosos fizeram, a ortodoxia, onde se eu não entendo, é melhor ficar assim, vamos manter esse conhecimento, não vamos expandir mais nossa mente, vamos ficar apenas acreditando nisso, que vamos desencarnar, desencarnar, e aí fica todo mundo nisso. E aí? Nós vamos parar? Sim? Não. A obra traz justa essa reflexão, para que a gente entenda de outra forma, não só o plano espiritual, mas também a nossa passagem para o plano espiritual, né? Isso eles detalham muito bem, usando vários exemplos de várias literaturas, que comenta, né, sobre essa passagem e sobre esse conhecimento. Vou fazer um adendo aqui, a questão do conhecimento, que também eu fiquei muito impressionado, porque a gente não... A codificação não traz nada disso. São as obras que vieram depois e as obras que virão depois. Por isso nós temos que estar sempre renovando o nosso conhecimento, trazendo para nós novas informações, novas literaturas, abrindo, expandindo e aceitando na nossa mente. Senão a própria espiritualidade nós vamos limitar as informações. Se nós não aceitarmos, não adianta, pode ser o espírito de luz, de verdade, que seja, se nós não tivermos aberto e com a nossa consciência, principalmente a nossa consciência, as informações vão entrar aqui, sair por aqui e nós não vamos evoluir, né? Mas é interessante, sabe, o doutor Odilon, ele coloca num das reflexões dele, para que a gente pense por que o Brasil. Porque hoje o Brasil é considerado um dos países mais espíritas, né? Inclusive tem um famoso livro do Chico, né? Brasil, né? A pátria do berço, coração do mundo, a pátria do evangelho, né? Por quê? E aí ele coloca, interessante, porque o Brasil, como sendo um mundo novo, quando nós espíritos começamos a encarnar aqui no Brasil, nós fomos espíritos párias da sociedade, porque os espíritos que eram do velho mundo estavam impregnados nas suas tradições religiosas, no seu conhecimento, na ciência. Eles não quiseram vir para cá encarnar no Brasil, eles queriam manter as tradições, manter né, o que eles acreditavam. Então mantiveram-se muitos ou foram de alguma forma por necessidade, né, ou por planejamento, foram expurgados para o Brasil, né, na época da colonização. E aí a gente entende, o Brasil é uma mistura de tudo. Porém, se não fossem os portugueses, os nossos colonizadores, nós talvez também não teríamos condições de criar esse ambiente favorável para que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ou o Espiritismo, crescesse. Porque nós viemos,
nós fomos os povos sofredores, os povos excluídos dessas comunidades espirituais que habitavam o novo mundo, né? O velho mundo, né? E mesmo o mundo, as civilizações mais antigas, o Oriente Médio, todos normalmente arraigados com aquelas consciências das suas religiões, seja o islamismo, seja o protestantismo, e diferente de Portugal, que basicamente ainda é um país quase totalmente cristão, trouxe, né, a aceitação do evangelho novo, e não os protestantes que seguiam o evangelho antigo, engessado, né, naquelas tradições que, ao pé da letra, que fazem com que eles se limitem de novo, né, como eu falei, se limitaram a receber essas informações e desenvolver a espiritualidade, a consciência do mundo maior. O protestante, os judeus acreditam que quando nós morremos, eles, né, quando morremos, nós dormimos, um sonho justo, eterno, praticamente, até um dia sermos despertados novamente ao lado de Deus e acabou a história, vamos continuar, né? E é o que acontece. A maioria dorme, e dorme por muitos e muitos anos, séculos, muitas vezes, né? Muitas vezes têm que ser despertados, outras vezes reencarnam sem perceberem que foram para o plano espiritual e voltaram reencarnados. Nem imaginaram que eles dormiram, que só dormiram e já reencarnaram. E no livro Mensageiros fala muito bem, tem uma passagem mesmo que quando André Luiz fala que eram pavilhões com mais de 2.000 espíritos dormindo. E eles tinham que receber ainda a alimentação parenteral, porque senão eles iam morrer. Dá para imaginar isso? Nós, espíritos desencarnados, vamos morrer no plano espiritual. E agora dá nó na cabeça da gente, né? Para mim dá. Mas tudo bem, vamos continuar, vamos entender, né? Então, por quê? Porque são espíritos que não estavam preparados, não tinham consciência da posição que ia acontecer no desencarne. Então, para eles mantiveram o pensamento deles. Vou dormir, e dormimos. E continuam dormindo. E isso pode, como é dito, passar séculos nesse ciclo de adormecer, acordar, adormecer, reencarnar. Até um dia, né? Com a evolução, uma hora, né? Pela lei da evolução, todos nós um dia vamos despertar. Mas o despertar da consciência não acontece nunca do dia para a noite. Na natureza, nada ocorre em saltos. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Por isso é importante, de novo, o nosso despertar é aqui, não é lá. Se nós despertarmos a consciência do que nós estamos fazendo aqui, e o nosso progresso é aqui, a nossa passagem, o nosso despertar é muito mais fácil, é muito mais consciente. Por isso não é igual para todo mundo. Por isso que muitas vezes a gente tem a tendência de achar que não, segue uma regra, né? Todo mundo vai seguir uma regra, vou chegar lá, já vou ver minha história de vida, já vou saber que eu fiz errado, já vou planejar minha volta. Mais ou menos. Não é bem assim. Cada um tem a sua consciência e cada um, normalmente. Existe sim, como até o livro da Domingas fala, espírito comum. Espírito comum. Nós somos espíritos comuns. Nós, tirando algumas exceções, né? Nós basicamente estamos seguindo juntos a mesma evolução, no mesmo planeta, no mesmo tempo, e por isso, de alguma forma, nós vamos seguir uma coisa parecida, uma regra parecida. É isso que os livros, e principalmente a literatura do Chico Xavier, nos trouxe, né? Ele tentou fazer algo, vamos dizer assim, ele fez maravilhosamente bem, né? Mas de uma forma comum,
para que todo mundo tivesse, porque se ele explicasse só a reencarnação do Einstein, é diferente, né? A reencarnação de Buda é diferente. Esses são espíritos, né? Gênios. Mas o que é gênio? Além de que? Um espírito com consciência. Esses são os gênios. Por isso, todos nós podemos ser. Só temos que ampliar a nossa consciência. Seguir minha linha aqui, senão eu me perco. Então, muitas vezes, como eu falei, esse despertar, né, que falam, muitos, colocado no livro da libertação, os espíritos, quando despertavam, quando conseguiam despertar nesses pavilhões, eles, por falta de consciência, eles olhavam os espíritos, né, no plano espiritual, e saíam correndo, de medo, de fantasmas. Eles estavam no plano espiritual, com medo dos irmãos que estavam lá desencarnados para ajudá-los. E como diz na literatura, os próprios, né, os espíritos que estavam ali para ajudar, olhavam aquelas figuras deformadas, em todas as suas chagas e ali o seu perispírito danificado, né? Eles sim eram os fantasmas, mas eles não entendiam. E saíam correndo sempre. Aí sim, existe toda uma questão que aí sim a literatura, de novo, as literaturas, né, vários, Caminho da Luz, né, todos esses livros colocam isso, como é feito esse despertar e essa passagem onde a gente muitas vezes fica um tempo perdido, adormecido. Então, você vê que sempre é mais ou menos parecido, né? Mas, de novo, nós não podemos esperar o desencarne para nos despertar. Muitos falam de outros aspectos também, que o doutor Odilon também, por ser dentista, ele conta no livro que enquanto encarnado, fazendo a faculdade de odontologia, um dos colegas deles, materialista, ele tentou explicar, e segundo ele, fez a explicação, né? Para não ter dúvida nenhuma sobre a reencarnação no espírito, todo o processo que um espírita, imagino ele, um bom estudioso, deve ter explicado, né, muito bem. E quando terminou a explicação, o colega dele, né, um estudante de odontologia, virou para ele e falou assim: então quer dizer que tem um espírito encarnado em mim. Entendem? Ele não entende, ele não conseguia absorver que ele era o espírito. E que ele que estava ocupando um corpo momentaneamente. Não, ele era um corpo. Existia um espírito possuindo ele. Esse era o pensamento dele. Olha que diferença. Era quase uma obsessão, como falam, uma possessão. Ele sentia, né, como se fosse um espírito possuindo o corpo dele, porque ele era o corpo, ele não era o espírito. Então veja o quanto fica difícil, muitas vezes, para o espírita explicar para uma pessoa que tem essa consciência, né, ou não tem nenhuma consciência da vida, né, do plano espiritual, se ele se acha só matéria, se ele não consegue perceber ou ter a percepção da vida espiritual, né? E que muitas vezes até o doutor coloca uma passagem que Jesus fala e que muitas pessoas têm que tomar cuidado para usar, porque realmente parece um pouco dura, né? Que ele fala que não devemos dar pérolas aos porcos. Então, mas não é nenhuma prepotência deles. O que Jesus quis dizer? Que não adianta a gente oferecer o conhecimento para aquele que não está apto, porque muitas vezes o conhecimento vai prejudicá-lo, porque ele não consegue. Exemplo, dê pérola aos porcos, o que você vai fazer com os dentes dele? Acabar com o dente do porco.
né? É mais ou menos isso. Então não devemos dar para elas, não para deixar eles sem conhecimento, é para não machucá-los, porque eles não vão ter a consciência para usar, e muitas vezes distorce, como isso acontece em muitos casos, né? Distorce a questão espírita, distorce a questão evangélica, distorce a questão católica, protestante. O homem adora fazer isso, né? Criar os seus próprios pensamentos, os seus deuses e as suas razões, né? E as suas verdades, né? Mas a verdade, o único que pôs os pés nessa terra, que sabia toda a verdade, né, já deixou a lição para nós. Nós ainda não sabemos nem uma pequena parte da verdade, né? Mas temos que buscar, sempre. E falam muito, e ele coloca desse colega dele, fazendo uma analogia, com uma síndrome que ele, como um psiquiatra, coloca, que fala que assola toda a humanidade, que chama síndrome do espelho. Onde as pessoas, de tanto admirar o seu próprio corpo físico, elas se auto-hipnotizam. E nessa auto-hipnose, ela acaba não conseguindo assimilar todas as questões do plano espiritual, porque ela só vê a imagem dela, ela não vê ela espírito, ela vê ela corpo, e aí limita, e ela vive esse ciclo, né, que ele fala, a síndrome do espelho, eu só sou isso, nada mais, e aí fica mais difícil, porque você vai engessando o pensamento, engessando a consciência das pessoas. A reencarnação, ela nunca foi um privilégio, vamos dizer assim, uma criação do Espiritismo. Todos os povos antigos, quase na totalidade, acreditavam na reencarnação. Eles, né, Egito, né, os persas, escrituras, quase todas, elas acreditavam. Por isso que a gente muitas vezes tem a tendência de achar que tudo é igual, todas as reencarnações são parecidas, né? Porque também, vamos lembrar e pensar, isso também é colocado, que o Kardec colocou. A reencarnação, o Espiritismo, ele é um resumo e vamos dizer assim, um upgrade de todos os nossos conhecimentos filosóficos que nós acumulando durante todas as nossas existências. Então, assim, porque como eu falei, o Espiritismo é muito novo perto da nossa história. Então, tudo que nós aprendemos quando nós éramos povos antigos sobre reencarnação, encarnação, isso tudo está gravado, e o Espiritismo veio para lá, está gravado na nossa mente. Só que nem uma coxa de retalhos. Por isso é difícil para nós compreendermos, né, o que é o plano espiritual, como se opera tudo, né? Mas o Espiritismo vem justamente para isso, para que a gente consiga nos orientar, ou pelo menos formular na nossa cabeça algo que a gente possa aprender, praticar, né, e assim evoluir, né? Muitos falam sobre essa ponte, né? Tudo lembrando que nós estamos segundo a orientação da Domingas, tentando entender a passagem nossa, né? Era a busca dela, lembra? Ela queria entender como se faz essa vida no plano espiritual. E então, passa-se sobre a passagem, não a passagem que em muitas literaturas e muitas escrituras antigas falam assim, né, na ponte do exame, né, no Corão, que é do Islã, fala sobre a ponte do exame. Na literatura também do Chico Xavier, também ele fala sobre uma ponte, no livro Reviver, se eu não me engano, que ele fala também, é colocado na literatura, Voltei do Irmão Jacó, do Chico, né?
E essa travessia, para que a gente entenda essa travessia, que nada mais é também do que e não é uma forma figurada, não. A princípio eu sempre imaginei que será cada mente criasse a sua ponte. Não, ela existe. Só que existe para quem acredita. Para quem não. Ela existe, ela está lá, porque muitos espíritos estão vendo ela, pensando nela, e por isso ela se cria. Agora, se eu não vejo a necessidade de passar por ela, porque eu tenho a consciência que eu não preciso passar por ela, eu vou passar, mas eu não vou ver. Dá para entender um pouquinho? É meio complexo, mas porque para começar, a gente tem que entender que o espaço e o tempo, eles são relativos. Ele começa a entrar em outras áreas, mas são relativos, né? Eles são criados, isso está nos livros, na literatura espírita, tá? O espaço e o tempo onde nós vivemos agora, o espaço e o tempo que nós vivemos aqui, eles é criado por mentes evoluídas. Então nós vivemos aqui dentro de um pensamento, de uma mente evoluída que criou esse espaço para nós vivermos e o tempo onde nós viveremos. Está no livro, na codificação mesmo, que o Espírito de Verdade fala. Jesus plasmou a Terra. Essa mente evoluída é Jesus. Ele plasmou, ele pensou. E nós vivemos a realidade do espaço, do tempo, que Jesus, não sozinho, com todos os arquitetos do cosmos, que são espíritos capazes de, todos criar esse espaço e tempo para viver. Daí você vai falar, então tudo é uma ilusão. Sim, e o plano espiritual que a gente quer, que a gente ainda vai um pulinho só, também é uma ilusão. Mas isso não vai acabar? Quer dizer, poxa, meu chato, a gente só está vivendo o que Jesus quer. Não é assim, e não é isso que ele quer, porque nós ainda não temos capacidade para, com nossa consciência, criar o nosso espaço-tempo. A gente não tem. Existe uma passagem que diz, o espírito, ele se molda no barro, para depois se moldar no pensamento. Nós estamos no barro ainda. Nós não conseguimos moldar o nosso pensamento para criar o nosso espaço-tempo, mas nós vamos. Planos mais, dimensões mais superiores, cada espírito cria a sua realidade, o seu espaço-tempo. Então, só para a gente entender, se localizar, dentro dessa evolução. Por isso o livro chama A Quinta Terra. É a palestra que eu usei o nome do livro, para que a gente entenda que existem várias terras. Basicamente 7 terras dentro da nossa dimensão. Existem milhares, talvez infinitas dimensões, mas dentro da nossa dimensão, que a gente ainda não conhece nada, nós estamos na terceira terra. Hoje, nós estamos encarnados na terceira terra. Existem 2 terras abaixo de nós, não necessariamente abaixo, tá? Mas a gente entende que por baixa vibração, abaixo de nós, e existem mais 4 terras acima de nós. E o livro, depois eu vou chegar ao porquê que ele chama Quinta Terra, traz basicamente isso, que nós vamos sair de uma dimensão, atravessar a outra dimensão. E como é feita essa travessia? Acabei de citar os exemplos literários, as pontes, caminhos. Por quê? A física, de novo a ciência no espiritismo, a física quântica já provou a possibilidade, quem gosta de filme de ficção, dos buracos de minhoca. Isso é realidade, isso existe. Esses atalhos que a gente toma para ir de uma dimensão para outra. Esses atalhos são utilizados por planos superiores para viajar o universo, para viagens interplanetárias. Eles
né? Eles conseguem fazer essas, né? E nós vamos fazer isso também. Quando... Não, sim, através da reencarnação, sim, mas quando nós somos espíritos superiores, nós não precisamos reencarnar. Então nós continuamos usando esses túneis, esses atalhos para sair de uma esfera, de uma dimensão, para entrar na outra dimensão. Quando somos espíritos de luz, nós não temos limites. Nós não temos mais, não precisamos pegar atalhos, porque nós já passamos direto de uma dimensão. Posso ir da dimensão mais baixa, espírito de luz, porque os espíritos de luz, eles frequentam todo o universo. Então eles podem tanto estar na primeira terra, lá no abismo, e pode estar no plano celestial, ou como queiram dizer, entendeu? Porque eles não têm, o corpo não é mais o limite para ele. O perispírito dele também já é tão etéreo que nem barreira tem mais, porque o nosso perispírito, nesse próximo plano que nós vamos chegar, é tão pesado e tão igual aqui. É isso que os espíritos batem muito na tecla. Não tem diferença nenhuma. E aí a gente tem que refletir, o que eu estou perdendo tempo aqui de resolver meus problemas, se quando eu desencarnar eu vou encontrar todo mundo, vocês aí de novo. Né, Regina? Imagine, eu vou ter que resolver os meus problemas com você. Porque eu não vou evoluir, eu não vou ser bom quando eu desencarnar, eu não vou ser melhor, não, eu vou ser o Paulo com meus defeitos e com meus erros. Então eu não acreditar e não mudar é protelar a minha evolução, né? É só protelar a minha evolução. Deixa para a próxima, quem sabe, eu vou mudar, mas não vou mudar. Então a gente tem que pensar sobre isso, tá? Se alguém quiser comentar algo, por favor, se quiser perguntar também. E aí veio um pensamento junto dessa questão, né, de que nós, espíritos, e principalmente espíritos evoluídos, não tem fronteira. A gente começa a nos tentar questionar, que a gente já ouviu muito sobre isso. Deus está dentro de nós. Poxa, mas como que Deus vai estar dentro de mim? Deus é o Espírito. Deus é Deus. Né? Deus é Deus. Ele é sem fronteiras, sem barreiras. Então, Ele está dentro de tudo, porque nós estamos mergulhados dentro do pensamento dEle. Deus é pensamento puro, consciência pura. E nós somos muito mais consciência do que corpo e espírito. Nós, eu, Paulo, todos nós, dentro de mim, o eu, de novo, o espírito comum que sou, eu sou muito, muito mais consciência do que perispírito e corpo. Entende? Então o espírito, tecnicamente, é consciência pura. Quanto mais consciência, mais evoluído eu sou. E da onde eu vou conseguir consciência? Do conhecimento. Só com conhecimento eu consigo ter consciência, né? Então, de novo, a importância do Espiritismo, porque ele traz consciência. Não é para que a gente seja bom, não é para que a gente vá para o céu, não é para a gente ser Allan Kardec ou outros gênios, não é para isso, né? A gente apenas tem a aprender para que criemos a consciência, porque se nós não criarmos a nossa consciência, o que vai acontecer? Nós vamos dormir, por isso que dormimos. Quem não tem consciência, dorme, porque a consciência não cobra, porque ela está dormindo. Mas quando ela acorda e cobra, segundo os espíritos, aí você não dorme mais, porque ela não te deixa dormir, porque você tem a consciência que você está errado, você tem a consciência que você precisa melhorar, você tem consciência que... Aí você não para mais, porque você desenvolveu a consciência, né? Ou durmam, como diz o livro, fala, para muitos a consciência é um Rivotril. Ele
esquece da consciência, a consciência dele acabou, só faz ele dormir, esquecer da realidade, não buscar a consciência, não buscar a verdade, principalmente, né? Bom, a Domingas coloca, conversando, né, o doutor Odilon, o doutor Inácio, tem a dona Modesta, que também foi a fundadora, ela é conhecida, foi conhecida também em Uberaba como a Dama da Caridade, ela que meio que, né, subsidiou, que criou, né, a Casa do Cinza para o doutor Odilon, né, então ela, ela colaborou muito com os sanatórios lá de Uberaba. Foi no sanatório onde o doutor Inácio, por 50 anos, foi o médico psiquiatra de lá. E interessante, só para colocar um pouco nas observações, porque eu acho... Veja, ela desencarnou há 20 anos atrás. Ela já escreveu 3 livros. 3 livros. Né? Então, aquela coisa que muitas vezes eu falo por mim, tá? De novo, coisas que parece que, eu penso, nossa, quando alguém desencarna, nossa, ele vai ficar lá um tempão aprendendo, né, evoluindo, né, andando, conhecendo lá os ministérios e tudo mais, da verdade. Não! Isso aconteceu no nosso lar. Né? É um exemplo, o nosso lar é um exemplo de algo, mas a maioria não é assim. A maioria é voltar para a terra igual aqui, volta a trabalhar. Lá a gente trabalha, lá a gente estuda, lá a gente come, lá a gente faz sexo. Igual aqui. Igual. Porque lá, a maioria de nós que não tem a consciência vive como encarnados. Tanto que muitos, o livro traz isso, na grande maioria, nem imagina que um dia foi para a Terra, nem acredita na Terra. Lá tem templos espíritas, casas espíritas, para as pessoas irem lá aprender, porque elas não acreditam. Os muçulmanos não acreditam, os católicos também estão esperando o dia, né? Os evangélicos esperando o arrebatamento, a mesma coisa, estão lá, vivendo a vida deles, com a família deles. Só que tem um porém, muitos deles não conseguem explicar como eles apareceram lá. Eles não lembram, alguns, nem de que nasceram lá. Para eles, eles só viveram lá. Eles falam, aqui é a Terra. Como que eu... Tá louco, eu vou... Para eles, o tão quanto é difícil, para muitas pessoas aqui, encarnadas, imaginar que existe um plano espiritual e que nós vamos para lá depois do desencarne, o inverso é verdadeiro. Muitas pessoas lá desencarnadas não acreditam que existe a Terra e que um dia foram encarnadas. Por quê? Dormiram, a consciência delas, e elas encarnaram como sempre foram, muitas vezes sempre, no mesmo ciclo, e muitas acham que... E aí, lá também tem a mesma coisa aqui, os materialistas, que acreditam que simplesmente nasceram lá, ou muitos que nem lembram que nasceram, a vida deles só foram lá, só isso, e quando desencarnar, vai voltar para a natureza. E se aceitam que já tinham vivido em outras encarnações, em outros lugares, eles aceitam assim, eu posso até ter vivido em outros lugares, mas aí de repente as minhas moléculas se dissiparam e agora se agruparam aqui de novo. Simplesmente. Então, são os materialistas, que acreditam que tudo está ligado na matéria. Então, se existia a minha matéria dissolveu e depois consolidou e apareceu aqui, é assim que eu imagino. E fora cada uma tendo a sua crença. Por isso que o mesmo trabalho que o doutor Inácio, o Odilon, e a Domingas, e todos eles faziam aqui na Terra, eles estão fazendo lá. Porque se todos nós acreditássemos, se tivéssemos uma certeza na reencarnação, na vida eterna, no Espírito, nós não pensaríamos assim lá. Porque imagina, se eu encarnasse, sabendo que, eu ia lembrar das minhas reencarnações, eu falei, então... Existe reencarnação. Eu cheguei aqui, mas eu lembro que eu fui para a Terra, eu lembro que eu voltei, Então, não tem como eu negar que existe a reencarnação. Mas como espíritos que estão lá estão negando isso, negando a reencarnação lá no plano espiritual? Não tem a consciência. Não conseguiram atingir a consciência. Um dia eles vão, tudo a seu tempo, de novo, tudo a seu tempo. Né? Porque muitas vezes,
como eu falei, a consciência jogada de uma forma muito abrupta, o Chico colocava isso. Nós não podemos avançar de muito no conhecimento, senão nós vamos criar barreiras para a população. E numa passagem que Jesus disse para os apóstolos, ele disse: obrigado, Deus, por omitir todas essas coisas dos sábios e apresentá-la aos pequeninos, porque são eles que vão aceitar, porque os sábios talvez usassem todo esse conhecimento para não desenvolver o bem, e os pequeninos, que somos nós, os espíritos renegados de muitos tempos aí, com a nossa porque nosso intelecto reduzido, queremos ou não queremos, né? O Brasil, infelizmente, não é nada assim virtuoso em intelectualidade, concorda? Nosso povo, nossa população, não estou falando, isso vem de história e tudo mais, mas foi necessário. Olha que coisa, se nós não fôssemos assim, se fôssemos, vamos dizer assim, orgulhosos dos nossos conhecimentos, nós não aceitaríamos talvez esses preceitos do Espiritismo. Nós seremos muito orgulhosos para aceitar, porque nós desenvolvemos muito a nossa parte científica e filosófica, mas pouco desenvolvemos a parte espiritual. Então, o brasileiro, vamos dizer assim, o Brasil, essa preparação espiritual que aconteceu, porque nada foi por acaso, tudo estava na programação. Tinha que ser os portugueses, tinham que ser nós aqui, os povos escravizados, sofredores, que misturaram todas as crenças e religiões, para que o Espiritismo pudesse brotar dentro daqui, da nossa pátria. Então, ocultar, porque Chico falava, não adianta a gente querer se elitizar, isso, e ele falava, eu prefiro trabalhar com o povo, Chico, ao invés de trabalhar com o espírito. Se eu tiver que escolher entre a espiritualidade para mim trabalhar e trabalhar com o povo, eu largo a espiritualidade e volto para o povo, porque é o que importa. É essa a nossa função, ajudar o próximo, ajudar o nosso planeta a evoluir, principalmente nessa fase que nós estamos de transição planetária, que nós precisamos nos esforçar um pouco mais para aprender e principalmente botar em prática todo o conhecimento. Bom, nessa conversa, partindo para o final, esse é um resumo, bem resumido do que eu entendi, tá? Quem quiser, eu vou deixar o livro aqui. Não reparem nos rascunhos, que eu infelizmente essa deficiência, eu preciso riscar para me aprender. O livro vai estar um pouco riscado, mas dá para ler tranquilamente. Leiam, é muito mais explicado do que eu estou, muito mais fácil de entender você lendo do que eu tentando explicar para vocês, tá? Mas é muito interessante, e o livro continua. Eu não cheguei nem na metade, eu não vou falar nem a metade deles, porque também não vou dar esse gostinho para vocês, resumir o livro todo, é para deixar vocês curiosos e continuar, porque tem muito conhecimento que deixa a gente falar, poxa, eu não acredito, é assim mesmo? Não, eu não pensava, então, e ao mesmo tempo é simples, o mais legal de tudo, que é simples. Não tem nada mágico. O Espiritismo não é esotérico, como muitas pessoas acham. Não, o Espiritismo ele é baseado na ciência, na explicação. Quando você tem dúvida, não aceita, você tem que buscar uma resposta. Não é aceitar só por aceitar. O Espiritismo te provoca isso e de novo, atualizando isso sempre. É o que essa obra para mim vem trazer. É a atualização de um conhecimento que não foi passado nem na codificação. E mais ou menos o Chico começou a soltar algumas coisas, sobre essa questão da vida, como se processa, e muitos dos livros dele ele fala sobre isso, E a Domingas faz a faculdade de pedagogia lá, porque ela fala que quando ela reencarnar, ela vai ser pedagoga aqui e médium no Brasil, ela quer uma programação dela. Na faculdade, na saída da faculdade, ela encontra os seus mentores e encontra uma senhora, Adélia, que fala para ela, você é espírita, esse é um papo lá no plano espiritual. Fiquei sabendo que você é espírita, porque frequenta lá o Liceu da Mediunidade.
Então você acredita na reencarnação? Ela falou, sim, acredito. Ela falou, eu não consigo imaginar a minha vida fora daqui, porque aqui é a Terra. Não existe outra Terra que eu vivi. Impossível. Mas ela vai conversando, falando, explicando, e ela coloca, eu tenho um sobrinho, eu moro na minha casa, tive marido, meu marido faleceu, tenho um sobrinho, né, que chama Alexandre, e ele tem essas quedinhas aí pelo espiritismo, vamos dizer assim. E aí ela fala, gostaria de conhecer, porque meu trabalho de pedagogia, de formação no meu curso aqui, no plano espiritual, é sobre isso, sobre as famílias aqui do plano espiritual, que começam a receber, né, assim, espíritos que começam a entender que estão no plano espiritual. E aí ela vai conhecer o Alexandre, esse menino de 12 anos, um menino de 12 anos, que já ela fica impressionada, porque lá no plano espiritual, 12 anos, uma criança de 12 anos já tem o intelecto de um adulto, praticamente. É diferente no plano espiritual, a nossa infância no plano espiritual, porque a gente não precisa mais ser bebezinho, né? Então, quando a gente tem 12 anos, praticamente a gente já é quase um intelecto de um adulto, nossa, aqui, né? Adulto da Terra, né? Então, ele coloca que ele lembra de experiências que ele teve em outros planos. E a família dele fica todo... como acontecia com a gente aqui, né? Quando ele falava que era espírito, aí veio espírito e achava que tinha... Não, imagine, né? E lá também. Então, ele começa a contar a experiência dele, reencarnatória, tanto na Terra, que ele lembrava tudo, e quanto em outras dimensões. E aí entra o título do livro, que é a Quinta Terra, porque ele narra que ele foi para a Quinta Terra, que seria a Terra acima do desse quarto plano espiritual, né? A quarta Terra, onde eles estão lá, seria acima. E segundo o Dr. Odilon, nunca tinha pego um relato de alguém que lembrava da experiência em um plano acima do plano espiritual. E ele coloca e fala toda a passagem, como foi feita, desde quando ele encarnou na barriga da mãe dele aqui. Vou resumir rapidamente, porque agora o tempo já estourou um pouco, mas para vocês entenderem. Assim, em 150 anos, esse espírito, Alexandre, ele viveu. Ele encarnou aqui na Terra, ele conta que ele lembra, na época do Kardec. Ele fala que ele leu o Livro dos Espíritos. Isso ele está contando na reunião com o Dr. Odilon. Depois ele foi visitar o Dr. Odilon lá no Liceu da Mediunidade. E ele morreu na guerra por uma bomba de um canhão. Como o perispírito dele explodiu com o canhão, o perispírito ficou muito machucado. Ele foi resgatado para o quarto, né, para o plano espiritual, foi hospitalizado, mas o dano era muito grande e ele morreu de novo. Ele morreu de novo e ficou. Ele lembra que no processo encarnatório ele fala: eu me lembro sendo reduzido do tamanho de uma semente e viajando e sendo colocado no ventre da minha mãe. Isso, a forma que ele traduza, né, como ele incorporou no espírito dele na mãe, né? Aí ele morreu na guerra, foi plano espiritual, morreu no plano espiritual e ficou vagando. Ele lembra falando, fiquei meio vagando e de repente eu fui sugado por um plano superior, acima, ele fala, um plano acima. E lá eu deparei com os seres que lá vivem, que me acolheram por compaixão. Eu não entendia nada, por que ele estava me enganando. Ele acredita porque eu estava perdido e isso podia me prejudicar como espírito, ficar perdido, né? E esses seres, que ele chama, né? Eu nem sei se pode falar de humanos, porque nem pareciam humanos, eram diferentes, etéreos, sem traços muito limpos, né? Não tinha muita boca, nem nariz, nada do que a gente não vai precisar mais, que a gente vai perdendo essas coisas. Nariz, olho, pernas, braços, mãos, todos volitavam, né? Volitar, para quem não sabe, é flutuar no plano espiritual, né? Todos volitavam. Que é interessante que o Dr. Odilon falou que quando chegou lá, ele achou que ele ia volitar. ele falou eu tremia as pernas, porque de novo, porque ele leu na literatura, né, que nós vamos volitar, como ele estudou, falou, vou chegar lá já, né, volitando, né, ele falou, não, quase ninguém volita lá, né, poucos, e nesse plano maior, sim, todos volitavam, a pele era diferente, tudo diferente, seres diferentes, seres de luz, que conceberam ele, a concepção dele,
foi através de um pequeno beijo entre os dois seres, que nele não sabia quem era mãe, quem era pai, que não dava para entender assim, quem era homem, quem era mulher, e ele só se sentiu entrando dentro deles e nascendo lá. Só que ele fala, só que por pouco tempo, porque o corpo espiritual dele não concebia ficar naquele espaço, na quinta terra, é muito evoluído. Então ele morreu em pouco tempo, ele desencarnou de novo, aí ele voltou para o plano espiritual, na barriga daquela mãe que perdeu ele, e depois ele voltou para o quarto plano, onde ele está agora de novo. Olha que loucura. Em 150 anos ele fez do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto voltou para o terceiro, voltou para o quarto de novo. Em 150 anos. Tudo isso, gente, eu encerro aqui colocando para a gente levar essa consciência de que nós estamos, e o importante do nosso trabalho é aqui encarnados, do jeito que nós estamos, certo? Mas, se nós não temos a concepção e a consciência de que continuaremos os nossos trabalhos da mesma forma que a gente começou aqui, fica uma realidade muito ilusória de que eu vou desencarnar e de repente eu vou ser diferente do que eu sou. Não faz sentido. A evolução, a ciência fala que não faz sentido isso. Eu vou continuar, né? Vou ter mais oportunidades, mais para crescer, talvez no plano espiritual, mas eu vou ser eu mesmo, não vou mudar nada, né? Então que a gente possa levar essa consciência, né? Esse exemplo, né? de vida de pessoas reais que estavam há 20 anos atrás aqui com a gente e já está no plano espiritual trabalhando, enviando obras para que a gente continue essa exploração, continue aprendendo, continuemos crescendo. E por quê? Todos nós temos essa capacidade e iremos fazer. Como diz, finalizando, o Espírito de Verdade diz para quê? Que nós temos que trabalhar a terra para produzir o nosso alimento, o alimento do nosso corpo físico, mas que a gente nunca deve esquecer que a nossa alma é trabalhada por eles todos os dias. Eles se chamam os jardineiros divinos, que semeiam todos os dias no silêncio dos nossos pensamentos tudo que a gente precisa para cultivar e melhorar a nossa alma. Vamos prestar atenção um pouco mais nesses pensamentos que chegam para nós. Há mais de 8 meses, mais ou menos, eu estava parado aqui, aguardando o final do passe, vendo os livros. E por duas ocasiões eu olhei a capa do livro A Quinta Terra. Me chamou muita atenção. Eu nem sabia sobre o que. A primeira vez eu olhei, li. Na segunda eu falei, não, eu vou pegar. Eu acredito que foi esse jardineiro que plantou essa semente e por isso eu estou aqui. E que a gente possa todos os dias plantar sementes e colher. Muito obrigado e desculpa o horário que passou um pouquinho.